Olá, vamos de arroz e feijão? Isso mesmo, os queridinhos dos grãos entraram em ação. E eu, chefe Juliette Lângaro e o Arroz Chinês, criamos receitas deliciosas, práticas e cheias de personalidades para você. Vamos utilizar a simplicidade e o glamour destes ingredientes em receitas super práticas. Vem com a gente! Olá, tudo bem? Meu nome é Juliette Lângaro, sou chefe de cozinha e estou aqui para preparar mais uma receita com feijão chinês. Nós vamos fazer uma receita bem diferenciada, que é um bolo de chocolate, mas ao invés do chocolate vai feijão. O feijão é um dos queridinhos do Brasil. Uma pessoa consome em torno de 15 quilos por ano. É uma receita bem nutritiva e uma boa ideia para fazer para a criançada. Vamos lá para os ingredientes. Nós vamos utilizar para essa receita feijão cozido. Nesse caso eu estou utilizando o feijão preto para ele ficar mais similar à cor do chocolate, mas a gente pode usar qualquer variedade de feijão. Aqui eu já cozinhei ele e bati, processei. Muito importante salientar que ele não pode ter tempero nenhum. Então a gente não pode usar a sobra do feijão feito para o almoço, por exemplo, que vai louro, sal e outros temperos. Aqui ele foi só cozido com água, eu retirei o excesso de água e processei. Aqui eu fiz com o mixer, mas pode ser no liquidificador, com o mixer ou até mesmo com o garfo. Eu fiz com o mixer para ele ficar mais homogêneo e o grão se diluir melhor, tá? Nós vamos utilizar também chocolate em barra apenas para cobertura, ovos, 3 ovos, vamos usar farinha de trigo, açúcar, creme de leite para fazer a cobertura, manteiga, fermento químico e cacau em pó. O cacau em pó é opcional, eu só trouxe ele pela questão da coloração, porque quando a gente faz com o feijão preto e depois de assar, ele fica meio acinzentado a massa. Então com o cacau a gente reforça a tonalidade do chocolate, mas por questão sabor não é necessário introduzir o cacau. Estamos aqui então com o feijão batido, lembrando que é necessário colocar um pouco da água do cozimento. A dica é, reserva um pouco da água do cozimento, porque após adicionar os outros ingredientes, se você perceber que a massa está muito firme, pode colocar um pouquinho mais dessa água do feijão, ok? Então, como todo bolo, devemos iniciar com a gordura e o açúcar. Então, tem o feijão batido, vou colocar a manteiga, que são 2 colheres de manteiga. Ela pode estar à temperatura ambiente. E o açúcar, que são 2 xícaras rasas de açúcar. Feito isso, eu bato bem. Se for de opção colocar o cacau, já pode colocar o cacau agora também para ele auxiliar na cor. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa. Lembrando que eu coloquei o cacau apenas para a cor ficar mais próxima do que um bolo de chocolate tradicional e não pela questão do sabor, ok? Adiciono os ovos, são 3 ovos e não precisa bater clara em neve. E bate novamente. E por último, a farinha. Massa está batida. Uma das grandes dúvidas e perguntas de todas as pessoas, quase todas as pessoas, quando a gente fala em bolo, massa, fermento, é por que o meu bolo não dá certo? Por que ele não cresce? Por que ele fica uma polenta? Um dos grandes motivos é que as pessoas batem o fermento junto com a farinha ou com os outros ingredientes.
E bolo não pode. O fermento químico que é utilizado para massa de bolo deve ser adicionado só no final, após todos os ingredientes já estarem misturados, que é o caso de agora. Eu já coloquei a manteiga, o feijão, o açúcar, o chocolate, já bati tudo que eu tinha para bater. Agora eu só adiciono o fermento e incorporo, airando ele para que o ar entre na massa e possa incorporar o fermento, deixando essa massa bem leve depois de assado. Então, 1 colher de sopa de fermento químico e eu vou incorporar com o fouet, mas pode ser com uma colher normal. O movimento de incorporar, ele é circular. Percebam que eu não estou batendo, só estou incorporando. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, muito importante. A forma já está untada, eu untei ela com manteiga e farinha de trigo, mas geralmente quando a gente faz bolo de chocolate, inclusive a gente pode untar com manteiga e cacau em pó ou chocolate em pó, para que justamente a gente não perceba a farinha na superfície do bolo. Feito isso, eu vou despejar a massa na forma. Movimento a forma para a massa se acomodar e levo no forno para assar. 180 graus, o tempo varia de acordo com o forno, em torno de 30 minutos. Para a cobertura, eu optei por ganache, que nada mais é do que chocolate em barra e creme de leite. Aqui nós vamos usar um chocolate 70%, mas a gente pode usar outras coberturas, como um brigadeiro branco, um brigadeiro de chocolate preto. Podemos utilizar uma calda de chocolate com base de açúcar e chocolate e leite. Podemos fazer uma cobertura com paçoca, com amendoim e até mesmo nozes, que fica delicioso. Então aqui eu tenho 180 gramas de chocolate em barra 70% e 200 gramas de creme de leite. Posso misturar os dois e levar no micro-ondas ou em banho-maria os dois juntos. É muito importante ter cuidado com o chocolate quando a gente leva ele para aquecimento, para que ele não passe do ponto. Às vezes ele já está quente, mas ele não derrete. É preciso mexer para ele misturar, porque se a gente deixa mais tempo no forno, pode passar do ponto, ele granular e aí não tem mais ponto que acerte. Então tiramos o bolo do forno, ele ficou por 30 minutos a 180 graus, desenformamos e despejamos o ganache por cima. Uma dica é, se o seu ganache ficar muito duro, firme, pode colocar um pouquinho de leite para ele soltar e ter esse caimento, certo? Lembrando que nós usamos o feijão preto chinês, espero que vocês gostem da receita. Até mais!